Muito bem, Shalom, Erev Tov, boa tarde, Erev Tov Lekulam, boa tarde para todos e bem-vindos ao nosso canal. E olha, cola o seu dedo no like no hebraico é árabe, cola o seu dedo no like para que o YouTube venha entregar esse vídeo para outras pessoas. Antes de eu começar a falar sobre a temática deste vídeo, estamos muito próximo ao Pessah. Hoje é o dia 9 de Nisan. Para quem não sabe, há uma curiosidade que neste dia, hoje, dia 9 de Nisan, foi o dia em que Yeshua ben Yosef, ou seja, Jesus, filho de José, participou de um Seder de Shabbat, ou seja, um jantar de Shabbat na casa de Miriam, que é Maria, Marta e Eliezer. Este Seder, que na verdade é um jantar, traz a memória em que Miriam agradeceu a Hashem pela ressurreição do seu irmão Lázaro. Então ela convidou Yeshua para aquele jantar. E os nossos sábios dizem que quando você convida um tzadik, um sábio, um han em Torá, equivale-se ao mesmo de você receber toda a Torá em casa. Uau! Isso é muito forte. Antes de eu começar o vídeo, como eu já falei, eu quero apresentar para vocês aqui alguns materiais de Pessah, porque próximo sábado agora, 14º de Nisan, comemoramos essa festa do Pessah, e eu tenho aqui o pão asmo, que é um matzah, que é o pão sem fermento, que tem tudo a ver com este vídeo que eu estou gravando aqui para vocês. Temos aqui o matzah, que é o pão asmo, que é o pão sem fermento, que traz alusão a Yeshua ben Yosef, quando ele disse: eu sou o pão vivo, eu sou o matzah que desceu do céu. E temos aqui também o manual de Haggadah de Pessah, que é um manual de instrução, e temos aqui o Kiddush, que nós usamos para comemorar o Semer Hag Pessah. Mas vamos para o nosso vídeo de hoje. Olha só, você sabia que existe uma ligação entre o Pessah e a profecia do fim do Ramaz? Isso mesmo. Olha só. O portal Israel News publicou uma matéria muito boa sobre o fim do Ramaz e a ligação entre o Pessah, que é a festa da Páscoa judaica, e o fim do Hamas. Uma análise rabínica nessa matéria vai nos explicar, e eu vou ler para vocês aqui. Ligação entre Pessah e a profecia do fim do Hamas. Líderes do Hamas estão sendo eliminados. A infraestrutura terrorista desmorona. O cessar-fogo entrou em colapso. E as operações militares de Israel se intensificaram. Tudo isso durante os 30 dias entre Purim, que foi a festa que nós comemoramos agora, que caiu no meu aniversário, no mês de Adar, e o Pessah, ou seja, a Páscoa. Coincidência? Bom, vamos lá. Qual o significado espiritual que está por detrás do momento atual da campanha militar de Israel contra o Hamas durante esses 30 dias entre Purim e Pessah, ou seja, a Páscoa judaica? A resposta está em entender o que a tradição judaica chama de Biur Hametz, ou seja, a eliminação do fermento. Durante esses 30 dias, os judeus em todo o mundo se envolvem no processo meticuloso de remover cada partícula de Hametz, ou seja, de suas casas, no início da Páscoa. Isso não é apenas uma limpeza de primavera, é uma guerra espiritual codificada em ritual na Torá. Na tradição judaica, o Hametz representa mais do que um pão que cresceu. A própria palavra hebraica revela que seu significado mais profundo por meio de suas letras. Quando examinamos a grafia de Hametz e de Matzah, ou seja, Hametz é o pão com fermento, e Matzah é isso aqui que temos aqui, ó, é um pão sem fermento. Hametz contém a letra Het, enquanto a palavra Matzah
contém a letra Rei. Ainda mais revelador, essas duas letras diferem apenas por uma pequena lacuna. O Re é completamente fechado, enquanto o Rei tem uma pequena abertura em seu lado esquerdo. Isso nos ensina uma ligação profunda. O Hametz representa o ego que se fechou da influência de Deus, tornando-se autocontido e autoimportante. Enquanto isso, o Matzah, que é o pão sem fermento, representa a humildade de permanecer aberto, sempre aberto à direção do céu, em vez de ser preenchido com autoengrandecimento. A Torá afirma diretamente dizendo o seguinte: nenhuma oferta de manjares que oferecerdes a Hashem será feita com hametz, com fermento, pois nenhum fermento ou mel poderá ser transformado em fumaça como oferta queimada a Hashem. Isso aqui está em Sefer Vaikra, o livro de Levíticos, capítulo 2, Perek 2, Passuk, que é o versículo de número 11. Deus rejeita hametz em seu mizbeach, ou seja, altar. Abrindo parênteses aqui, não adianta chegar cheio de orgulho, agora principalmente nesse período espiritual em que o mundo espiritual se abre para a humanidade, que é o Semer Hag Pessa, cheio de orgulho, cheio de ego, egocentrismo, e se achegar no mizbeach de Hashem e ficar pedindo coisas para ele. Não, você tem que chegar na humildade, eliminar o fermento, eliminar o hametz e dizer o seguinte: Eterno, eu estou aqui para ser cheio do seu Ruach HaKodesh, do seu Espírito. Fechando aspas. Por quê? O hametz, ele é rejeitado no mizbeach de Hashem, ou seja, no altar de Hashem, porque ele simboliza a inflação do ego, o orgulho humano, que se expandiu além de seus limites adequados. O rabino Eliyahu Dessler, o grande pensador judeu do século XX, explica que o hametz representa o Yetzer Hara. O Yetzer Hara, para quem não sabe, significa a inclinação ao mal, que faz com que a pessoa se encha de autoimportância. Eu faço, onde eu coloco a mão, não tem para ninguém, eu sou o melhor, eu faço e aconteço. Essa pessoa está com o coração cheio de hametz, cheio de fermento, e é hora de você remover esse fermento e você se encher de matzah, que é um pão sem fermento, que é a tipologia do Mashiach ben Yosef. Assim, com uma pequena quantidade de fermento inflama uma porção, inclusive o Charlie Paulo, o apóstolo Paulo, fala isso em uma de suas cartas. Assim como uma pequena quantidade de fermento inflama uma porção inteira de massa, uma pequena quantidade de ego pode corromper toda a vida espiritual de alguém. Olha só esse comentário rabínico do rabino Eliyahu. Eliyahu significa Elias. Os 30 dias entre Purim e Pessa, ou seja, a Páscoa, são divinamente designados para eliminar esse inchaço espiritual. Ei. Aproveite esse período em que os portais estão abertos, os portais espirituais estão abertos, para eliminar o hametz. Elimina agora o hametz. Eu não falo com fulano porque a minha religião é essa. Eu não falo com ciclano. Cheio de egocentrismo. Tem pessoas que pode nem tocar nela. É cheio de nome toque. Não é verdade? Não bota a mão em mim porque eu sou mais santo. Eu tenho mais que duchar que você. Eu tenho mais santidade que você. Essa pessoa é cheia de orgulho. Essa pessoa é cheia de fanatismo religioso. Cheio de exclusivismo espiritual. É hora de você remover esse exclusivismo espiritual e abrir a porta para o matzah, que é o pão sem fermento, entrar na sua vida. Eu quero perguntar aqui nesse vídeo, quem é que vai deixar o matzah,
que é um pão sem fermento, que é a tipologia de Mashiach ben Yosef, de Jesus, entrar na sua casa, na sua vida, na sua família, comenta, eu quero receber esse pão sem fermento, matza, o pão asmo, o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! É forte isso. O comentário rabínico continua dizendo o seguinte, da matéria do Israel News. O que testemunhamos hoje em Gaza representa esse princípio em ação. Os terroristas do Hamas personificam Hametz em sua forma mais perigosa, inflamado com orgulho e ocupado em espaço que não lhes pertence. Assim como somos ordenados a procurar e destruir completamente cada partícula de Hametz, ou seja, fermento, antes de Pessah, de Páscoa, Israel, você, eu, deve agora eliminar completamente o Hamas. Hamas significa violência de Gaza. Quando a Torá ordena a respeito do Hametz, nenhum será visto entre vocês. Isso está no Sefer Shemot, que é o livro do Êxodo, 13:7. Ele estabelece o princípio de que o mal deve ser completamente erradicado, não apenas contido. A eliminação completa do Hamas, de Gaza, não é apenas uma necessidade militar, é um cumprimento de um imperativo bíblico. O rei Davi de Meller, entendeu esse princípio quando ele escreveu em Sefer Tehilim, que é Salmo 37:12. O Rachá, que é o ímpio, maquina contra o tzadik, ou contra o tzadik, e range os dentes contra ele. Hashem, o eterno ri deles, pois sabe que seu dia chegará. Os perversos podem se inflamar temporariamente, mas o seu colapso é inevitável quando confrontamos a verdade divina. Primeiro, o Betkat Hametz, a busca por fermento. Acendemos um lampião ou uma vela, uma pena e uma colher de pau. E todos os Yahudim, todos os judeus, vasculham cada canto de suas casas em busca de Hametz escondido. Da mesma forma, os serviços de inteligência de Israel passaram esses meses identificando onde o Hamas se esconde entre os civis. Isso aqui é muito forte. Inclusive, eu quero ler para vocês aqui uma nevoá, uma profecia do Catan. Catan significa pequeno. Hanavi Sofonias. Olha só. Que diz assim, o Sefer de Sofonias, que diz assim, vou ler a partir do Pasuk de número 7. Cale-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do Corban, do sacrifício, e de castigar os filhos e os reis, todos que trajam vestiduras estrangeiras. Aqui fala sobre identidade espiritual. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem no pedestal dos ídolos, que é Hametz. Isso aqui é Hametz. É Hametz. Cuidado com Hametz. Olha aqui o versículo de número 12, o Pasuk de número 12, que fala sobre a vela, a lanterna, para acender uma luz em busca do Hametz. O versículo 12 diz assim, naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas
e castigarei os homens que estão apegados à borda do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz mal e não faz bem. Isso aqui os nossos sábios dizem que traz alusão ao peça. Por quê? Uma luz é acesa, uma lamparina é acesa em busca do Hametz. Ou seja, antes da volta do Mashiach, o Eterno ele vai adentrar em cada partícula da nossa alma para ver se tem algum Hametz escondido, algum orgulho escondido. Porque, querido, se você tiver orgulho, esse Hametz, você não vai herdar o Olam Abá, que é o mundo vindouro. Não vai herdar a vida eterna. Eu quero herdar a vida eterna. Se você quer herdar a vida eterna, o Olam Abá, escreva: eu quero herdar a vida eterna. Mas primeiro é preciso eliminar esse Hametz. Esse Hametz. Sofonias capítulo 2. Diz assim: congrega-te, ó nação que não tem desejo, Hatzon, que não tem desejo, Hatzon Hashem, que não tem desejo de Deus. É hora da nação brasileira, é hora de todas as nações que buscam pelo Deus verdadeiro, ter Hatzon Hashem, desejo de Deus, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Eretz. Isso aqui é forte, hein? Eu gosto muito de ler o livro de Sofonias, pois tem muitas particularidades e profecias para os nossos dias. O comentário do portal Israel News continua dizendo o seguinte: primeiro, Bedikat Hametz, em busca por um fermento, com uma vela, como eu li aqui para vocês, uma pena e uma colher de pau, e os judeus vasculham cada canto da sua casa em busca do Hametz escondido. Ei, nós somos uma miniatura do Beit HaMikdash, do templo sagrado. Nós somos um templo sagrado. O nosso corpo é o templo sagrado. Shaul Shahalia, ele fala isso em Romanos capítulo de número 12. Temos um Misiber, que é o nosso coração. E é hora de nós vasculharmos cada canto, nas áreas mais escondidas, nos labirintos mais escondidos da nossa alma, e ir à procura desse Hametz, e varrer esse Hametz da nossa alma. Que quando você varrer esse Hametz, eliminar esse Hametz interior que está dentro de você, você é um templo sagrado. Você é uma miniatura do Beit HaMikdash, templo sagrado. Porque Hakadosh Baruch Hu não habita em templo feito de mão de homens. Então é hora de você fazer uma revisão. Quando você vai no médico, você faz uma revisão para ver se algo está errado no seu corpo. É hora de você fazer uma revisão espiritual na sua alma. Nos cantos, nos labirintos mais escondidos da sua alma, à procura desse fermento, desse orgulho, e remover de vez, para que o matizar, o pão sem fermento, venha entrar na sua neshama, na sua alma. Da mesma forma, os serviços de inteligência de Israel passaram meses identificando onde o Hamas se esconde entre os civis. Contrapartida, a manchete do Brasil, do mundo, distorcem as notícias que vêm de Israel, tudo para prejudicar. Vou gravar um vídeo amanhã sobre isso, que Deus não rejeitou Israel. É um vídeo muito bom, um vídeo que está muito rico em conhecimento. E vou falar sobre isso. Vamos continuar aqui lendo a matéria. A Torá ordena essa meticulosidade. Por 7 dias não se encontrará fermento em suas beit, ou seja, em sua casa. Êxodo 12, 9. Está na Torá isso aqui, está na Bíblia. Deus
exige uma eliminação completa. Segundo Bitul Hametz, a anulação do fermento após a busca física, os judeus declaram verbalmente todo Hametz não descoberto como pó da terra. Isso representa a anulação legal e reivindicação do mal em nosso território. A anexão entre as terras de Gaza representa uma forma moderna de Bitul Hametz, anulando a propriedade ilegítima do Hamas de terras que Deus especialmente deu a Israel. A Torá estabelece claramente esta concessão divina de terras. Quando eu refiro-me aqui ao Hamas, estou falando ao grupo sanguinário, estou me referindo a pessoas inocentes que tem lá. Tem muita gente inocente lá. A Torá diz assim em Sefer Bereshit 15:18, naquele dia, Gênesis, naquele dia, Hashem, Deus, fez uma aliança com Avraham, dizendo, a tua descendência darei a esta terra, desde o Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Gaza está incluída nesse território bíblico. O processo de Bitul Hametz nos lembra que devemos anular todas as reivindicações que contradizem a aliança eterna de Deus. Terceiro, Bitul Hametz, a queima do fermento. Na manhã anterior do Pessa, da Páscoa, todo Hametz descoberto é queimado, destruído completamente por sua existência física. O profeta Hanavi, Obadias, previu esse estágio final quando escreveu: a casa de Yaakov, de Jacó, será fogo, e a casa de José, e chamas é a casa de Esaú, e será palha. Eles queimarão e devorarão, e não restará nenhum sobrevivente na casa de Esaú, pois Hashem falou. O mal não deve ser apenas contido, ele deve ser eliminado. O que está acontecendo em Gaza não é meramente uma estratégia militar, é um time divino. O Deus que orquestrou o afogamento do exército do faraó não se aposentou da história. O profeta Isaías declarou: eis que as nações são como uma gota no balde e são reputadas como pó miúdo na balança. Isaías 40, versículo 5. Nações se opõem aos propósitos de Deus, descobrirão a verdadeira insignificância. E é hora de nós eliminarmos o Hametz. Os inimigos de Israel está sendo exposta pelo que realmente é Hametz, que deve ser eliminado antes que a redenção possa vir. Assim como eliminamos o Hametz físico dos nossos lares, Deus elimina o Hametz espiritual de seu mundo. Mas entender esses princípios não é suficiente. Devemos tomar medidas decisíveis. Qual é a sua decisão? Vai deixar o Hametz na sua casa, no seu casamento, na sua vida, na sua neshama, na sua alma? Ou você quer acender uma luz, como o David Ameller disse, lâmpada para os meus pés, a tua Torá é luz para os meus caminhos, e em busca desse Hametz, para a eliminação do Hametz. É hora de eliminar esse fermento interior da nossa vida. Que Hakadosh Baruch Hu abençoe a sua vida e a nossa vida. Shalom, 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 e até a próxima. ושבעתי אליך תבוא, אל תסתר פניך ממני.